Bom, então a gente está aqui, a gente vai começar a codificação, né? A gente vai começar a implementação. Eu estou aqui com o JupyterLab aberto, então a gente vai começar a implementação no JupyterLab. Você pode também usar o Jupyter Notebook, ok? Lembrando que o efeito aí vai ser o mesmo, porém o JupyterLab eu diria ser uma evolução do Jupyter Notebook. Então aqui eu vou criar um novo notebook, então ele já está aqui criado. Eu já abri, obviamente, lá o Anaconda, já inicializei o JupyterLab, e aqui a gente está pronto, então, para começar a criar o nosso primeiro exemplo. Então, o objetivo aqui no nosso primeiro exemplo é a gente estudar um pouquinho Pandas. O Pandas é uma biblioteca do Python que é usado para estrutura de dados. O Pandas ele tem dois tipos principais, duas estruturas de dados principais. As séries, que são dados em uma dimensão, e os data frames, que representam dados em duas dimensões, ou seja, em formato tabular, certo? Então a gente vai começar aqui importando, ó, import pandas as PD. Então a gente está importando a biblioteca do Pandas e a gente está dando um apelido, um alias, para o Pandas como PD. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar criando um dicionário. Um dicionário, no Python, ele armazena uma estrutura chave-valor. A chave, ela funciona como um índice e como um rótulo para os dados. Então a gente vai chamar esse dicionário aqui de dict, que ele vai ser igual ao que? Eu abro chaves, e aqui eu vou começar a criar minha estrutura de chave-valor. Então aqui eu tenho a primeira chave, dois pontos, o primeiro valor, que é 3. Então a chave A, valor 3, vírgula. Então aqui eu vou criar o segundo. Vamos padronizar aqui para usar aspas simples. Então aqui eu vou ter a segunda chave, que eu vou chamar de B, dois pontos, e aqui o valor, que vai ser cat. Um valor aleatório. Veja então que o primeiro valor aqui, ele é o inteiro, e aqui a gente tem uma string, um texto. E a gente vai aqui para o terceiro, chave valor, separei por vírgula, dois pontos, 25. Ok? Então, a gente criou aqui um dicionário com três pares de chave valor. E o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou digitar aqui PD de pandas, series, e aqui eu vou passar o dict, que é o dicionário que eu acabei de criar, e vou executar aqui, ó. Então eu executei com Shift Enter, tá? Para quem não tem familiaridade aí com o Jupyter. Então eu executei com Shift Enter, ele executa o código e já abre aqui um novo espaço para eu criar uma nova célula, né? Então vejam aqui, ó, aqui está o meu dicionário, ó, chave valor, chave valor, chave valor. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma série no Pandas. Então eu vou criar aqui uma série que eu vou chamar de 1D, né, 1D, porque ela tem apenas uma dimensão. Então vai ser PD, que é o alias do Pandas, e aqui a função series, que quer dizer que eu vou criar uma série. Eu abro aqui o parênteses e vou colocar aqui os valores. Então eu vou colocar aqui valores 100, um valor aqui, o outro valor vai ser cat, o outro valor aqui vai ser 310, outro valor aqui vai ser GOG, 500. Certo? Então aqui eu vou fechar a primeira série aqui, a primeira etapa da série com colchetes. E vou começar aqui a segunda, ó. Então aqui vai ser M. Aqui eu vou chamar de Bob. Aqui eu vou ter Cat, Dom e Emma. Então vejam ali que o parênteses já está fechado. Aqui eu dou um Enter e eu vou digitar aqui o 1D para a gente ver o resultado de como ficou
esta série. Então vejam, ó, eu tenho aqui, ó, N equivale ao 100. O Bob equivale ao elemento cat. O cat ao 310. O Dom ao Gog. Né? Então veja que ele cria uma relação 1 para 1 entre os elementos. Então a segunda lista aqui que eu criei, vocês podem perceber aqui, ó, que essa segunda lista é o índice desta primeira lista. Então é uma série de chave-valor que você consegue localizar os elementos através do seu índice, ok? Então aqui está pronta a minha série. O que eu posso fazer agora? Eu posso criar esta série com um índice. Então eu vou copiar esse texto aqui e vou dizer aqui que essa segunda seção aqui, ó, vai ser o índice. Para que vai servir o índice? Bom, se eu quiser depois retornar um dado pelo índice, se eu quiser acessar o valor pela posição, enfim, são várias funções que eu posso fazer através do índice. Então eu vou digitar aqui OneD. Então veja, eu tenho o mesmo elemento lá, porém eu estou dizendo aqui que essa segunda parte é o índice da minha série. Vou executar. Veja aqui que o resultado, aparentemente, né, do ponto de vista visual, ele é o mesmo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer alguns testes. Então, a primeira coisa aqui, ó, eu quero retornar os valores correspondentes às chaves, a algumas chaves. Para isso eu uso lock. Então, OneD, que é o nome da minha variável, OneD.lock, que é, obviamente, uma abreviatura para localização. Aqui 2 colchetes, e eu vou colocar aqui as chaves, que vão ser cat, é maiúsculo, cat e ema. Okay? Então eu estou usando aqui a função lock para localizar essas duas chaves. Então vejam, ó, ele localiza as chaves com os seus respectivos valores. Eu posso também acessar o valor dos dados, não pela chave, mas pela posição. Como que eu faço isso? Ó, vou digitar aqui OneD.iLock, ou iLock. E aqui eu vou colocar a posição que eu quero localizar, certo? E aí eu vou teclar Enter aqui, ó. Então vejam, ó, ele me retorna o valor de índice 1, que vocês podem ver aqui, que é o cat, né? Então ele não retorna a chave, ele retorna o valor na posição 1. O que você pode fazer também? Você pode verificar se existe um determinado dado no índice. Como que eu faço isso? Então, por exemplo, eu quero verificar se existe o valor cat em OneD. Então, será que existe o valor cat no índice? Vamos executar e ele me retorna falso. Por quê? Porque se você olhar aqui nos índices, eu tenho cat com letra maiúscula, então ele retorna falso. Agora, se eu aproveitar aqui o código, ó, vamos copiar aqui, ó. Se eu colocar aqui um cat maiúsculo e executar, ele me retorna verdadeiro, quer dizer que este valor existe no meu índice. Bom, vamos falar um pouquinho agora de data frames. Então, o data frame é a estrutura mais importante do Pandas. Então, para criar um data frame, primeiro a gente vai criar um dicionário. Então vamos lá, vamos criar primeiro aqui um dicionário, que eu vou chamar de D. E aqui, ó, dicionário A, pd.series, okay? Ou seja, eu vou criar o dicionário a partir de uma série do Pandas. Essa série ela vai ter os valores 100, 200, 300, vírgula, aqui a vírgula depois
do colchetes, e aqui eu vou definir os índices, que serão o quê? Vamos chamar de maçã, faltou aqui as aspas, pera, laranja. Ok? Então, aqui, ó, como eu vou criar um data frame, eu vou criar ainda uma outra série. Então, eu continuo aqui. Agora eu tenho B, que vai ser o quê? O B, dois pontos, vai ser igual a outra série do Pandas. Séries. Abre aqui o colchetes para mim informar os valores. 111.222, 333 e 444. Faltou aqui a vírgula. Certo? Então aqui eu tenho os valores. Aqui, vírgula. Índice. Qual que é o índice? Então o índice vai ser o quê? Vamos copiar aqui, ó, para a gente ganhar agilidade. Então vai ser maçã, pera, laranja. Como eu tenho mais um valor lá, vamos colocar aqui melão. Então, ó, eu estou criando o dicionário. Vamos só conferir aqui a estrutura. Ele está abrindo as chaves aqui, fechando as chaves. Eu tenho o elemento A, o elemento B, que são criados a partir de séries com seus respectivos índices. Então a gente executa e é criado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um data frame a partir deste dicionário. Então o data frame eu vou chamar de df. Como que eu crio um data frame? Eu chamo pandas, a função data frame, e vou passar para ele o meu dicionário D. O que vai acontecer ali quando a gente criar? Depois a gente vai ver, ó, que a gente vai ter alguns valores NA. Então vamos chamar aqui o print df. Vamos imprimir esse data frame que nós acabamos de criar. Então eu vou executar aqui o Shift Enter. Então vejam, ó, ele criou o data frame a partir das séries e eu tenho esse valor NA aqui. Por quê? Porque o melão, ele não tem um valor correspondente em A. Vejam que o A só tem 3 valores, ok? Então o melão ficou sem valor lá quando ele foi criado. O que eu posso fazer agora? Eu posso ver o tipo. Então print type df, posso executar. Então vejam aqui, está me dizendo que é o pandas core frame data frame. Eu posso verificar os índices, df.index. Então vejo que os índices são laranja, maçã, melão e pera, né, que a gente criou ali, são do tipo objeto. Vamos ver o que mais a gente pode ver aqui, o nome das colunas, df.columns. Então ele tem a coluna A e B, que foi o que a gente criou lá no nosso dicionário. E por fim aqui, para a gente terminar a nossa introdução rápida do Pandas, a gente vai criar aqui uma espécie de filtro. Então pd.dataframe, pd de Pandas, né? Dataframe é o df, que é o dataframe que a gente criou. A gente vai querer os índices, que são quais? Ó, a gente vai escolher aqui laranja, melão e maçã, ok? E a gente vai dizer também que a gente quer apenas a coluna columns. Aqui abre um colchetes, a coluna A. A gente viu ali que a gente tem coluna A e B. Vamos tirar aqui esse colchetes, porque a gente esqueceu de fechar aqui, ó.
certo? Então, PD de Pandas, data frame. Qual data frame é? O data frame DF, que a gente acabou de criar ali anteriormente, a partir da série. A gente quer o quê? Os índices, que ele nos retorne os índices laranja, melão e maçã. Laranja, melão e maçã. Então a gente tirou a pera fora. E a gente quer apenas a coluna A. A gente tem coluna A e B, a gente está pedindo apenas a coluna A. Vamos executar e aqui está o resultado. Então é uma forma de você filtrar, de você ter uma visão parcial dos dados, ok? Então essa foi nossa aula introdutória do Pandas, das estruturas de dados principais do Pandas.